Uma ultrassonografia de tireoide com um achado incidental de um nódulo de 1 centímetro em lobo esquerdo, em lobo direito. O lobo esquerdo estava normal. Foi feita uma punção com diagnóstico de carcinoma papilífero, Bethesda 6. E aqui é a imagem ultrassonográfica. Doutora Rosalinda, você que é uma especialista em ultrassom, imagem, descreve esse nódulo aqui para a gente. Então, aqui nós temos um corte transversal do lobo direito, quer dizer, nós vemos a carótida, aqui o lobo direito, e essa imagem nodular hipoecogênica com um contorno um pouquinho borrado, né? E tem umas pequenas pontos hiperecogênicos aqui, que podem ser microcalcificações. E parece que tem uma área líquida aqui também. Então, essa imagem aqui, que eu diria que é uma imagem, se a gente for classificar ultrassonograficamente, seria um ACR TIRADS 4/5. Se isso for microcalcificação, seria 5, né? Mas ele ainda é mais largo do que alto, né? Não é mais alto. Muito bom. É isso. É um nódulo. Todo mundo indicaria punção para um nódulo desses? Higino. Pode falar. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu também estou bem impressionado aqui com a imagem, né? O que mais me chamou a atenção é toda essa área de contato do nódulo com o rebordo da tireoide. Tem bastante área, né? O nódulo ocupa bastante esse rebordo da tireoide, então uma área de contato, e eu não vejo muita distância entre o nódulo e o rebordo da tireoide. Então é um nódulo que, né, ele é hipoecoico, sólido, tem essas microcalcificações. Me parece também que ele tem um ângulo obtuso, né, de contato ali, o que é um nódulo que oferece risco, né, de invasão de traqueia, de nervo laringeu recorrente, por ter esse contato muito próximo. Principalmente se ele for posterior, né, a gente só vai conseguir ver se tiver uma imagem no longitudinal, mas é um nódulo com uma localização bem arriscada, eu diria. Concordo. Eu acho também. Mas não tem invasão de cápsula, né? Não tem invasão. Você acha que aqui pode ter uma invasão de cápsula, Rosalinda, ou não? Acho que não, né? Eu acho que não. Mas ele está bem grudadinho, né, na cápsula. Realmente. O ultrassom ele não consegue, a não ser quando você tem uma invasão grosseira, né? É difícil, né? Normalmente, quando a gente acha que tem invasão, normalmente, clinicamente não tem, né? Às vezes, manejando o aparelho de ultrassom, fazendo ultrassom, eu faço eu mesmo o meu ultrassom, também eu consigo visualizar melhor, é também interessante a gente ter essa avaliação dinâmica, né? Mas realmente é uma área bem extensa ali de contato e sem pouca distância realmente do rebordo. Então, na minha opinião, tem indicação de punção, sim. Também, professor. Bom, ele foi puncionado, veio lá o Bethesda 6, né? E aí vou perguntar, então, que opções a gente teria para manejar esse paciente, né? Numerei aqui várias opções, se é cirurgia ou não, vigilância ativa, lobectomia, tireoidectomia total. Então, vamos começar aí com Elton, você me diga o que você me fala sobre a vigilância ativa, se esse caso poderia ser uma indicação ou não? Não poderia. Eu acho que, novamente, pela localização do nódulo e o risco de extensão extratiroidiana, e além disso a idade da paciente, né, uma paciente jovem,
Com 26 anos, eu não seria a situação ideal para fazer vigilância ativa. Vigilância ativa tem um resultado melhor, né, em termos de crescimento do nódulo, no follow-up maior, né, que a gente tem dos estudos japoneses. Começaram ali na década de 90, 93, 95, principalmente o pessoal do Coma Hospital. Então, a gente tem, sim, estudos de follow-up longo, né, mais de 20 anos de follow-up, mas a gente tem 15% em média de crescimento, né, então, situações onde o paciente sai da vigilância ativa e acaba sendo operado, e largamente, né, a maior parte desses pacientes são pacientes mais jovens. Então, devido à expectativa de vida de uma paciente dessa que está na terceira década de vida, ela tem uma chance de mais de 40%, 50% desse nódulo vir a crescer e ela acabar tendo indicação de cirurgia de qualquer forma posteriormente. A maior parte das vezes os estudos mostram que esse delay, né, esse atraso de tratamento não traz grandes prejuízos em termos de recorrência de doença, de cura ou de aumento de mortalidade, né? Não temos relato de aumento de mortalidade nem de morte de pacientes com vigilância ativa, mas realmente não é o cenário ideal. Só falando de vigilância ativa, é bom também a gente lembrar que além dessas características, né, do nódulo, preferencialmente nódulos unifocais, que não tenhamos, né, que não tenhamos outros nódulos suspeitos na tireoide, nódulos pequenos, com menos de 1 centímetro, apesar de já ter estudo japonês que fez vigilância ativa em nódulos com até 1,5 centímetro. Então, é uma técnica, é uma forma de tratar, de acompanhar, que a gente tem conseguido mais segurança, né, com mais estudos sendo publicados fora do Japão. Hoje a gente tem um grupo do Michael Tuttle, estudos também latino-americanos, da Argentina, do Brasil, mas existe esse perfil ideal do nódulo, da localização do nódulo, que tem que ter pelo menos ali 2 milímetros de distância da cápsula, do rebordo da tireoide, que não tenha nenhum linfonodo suspeito, por exemplo, na ultrassonografia cervical, de pacientes preferencialmente com mais de 60 anos, e também ter particularidades da equipe, né? Então, é preciso que a equipe tenha experiência com ultrassonografia, com a vigilância ativa, com acompanhamento de pacientes com patologia da tireoide, e também o perfil do paciente, né? Que o paciente seja um paciente que tenha aderência à vigilância ativa, que volte, que compareça às consultas, que entenda a importância de fazer a vigilância ativa. Então, eu não indicaria a vigilância ativa para esse caso. Elton, a gente tudo bem falando desse caso, mas, por exemplo, se a paciente quisesse, ou em termos assim de saúde pública, assim, quanto tempo você acha que de vigilância ativa seria custo eficaz, assim, em relação à cirurgia? Olha, Léo, a gente, para estudos de custo-efetividade, a gente tem projeções de 10 anos. Então, quando você coloca na escala de 10 anos, né, o gasto que esses pacientes vão ter com ultrassonografia, com exame laboratorial, a vigilância ativa ela consegue ser até 4,1%, 4,1 vezes mais barato do que uma cirurgia, né, uma lobectomia ou uma tiroidectomia total. Então, se você coloca numa escala de 10 anos, vale a pena fazer a vigilância ativa. E para a saúde pública, principalmente para nós que trabalhamos com SUS, eu acho que é uma conduta excelente, né? Principalmente diante do superdiagnóstico, né, que a gente tem de lesões pequenas, de microcarcinoma. A gente tem um desvio ainda de punção, né? Muitos nódulos são puncionados, nódulos pequenos, e a gente acaba fazendo o diagnóstico de microcarcinoma papilífero, que são lesões, né, indolentes, que não vão ter interferência nenhuma na mortalidade desses pacientes, então a gente nem precisava diagnosticar, nem precisava tratar. Então não faz sentido realmente ficar operando tanto paciente com microcarcinoma e às vezes a gente não tem vaga para operar os casos mais complicados. Então, para o SUS, eu acho que deveriam ser muito mais econômicos na indicação da punção e também na indicação da cirurgia daqueles casos que eventualmente tenham sido puncionados.
Por outro lado, a questão do SUS, não existe um certo receio de ser um paciente que não consiga, por ser de longe. Aqui o nosso SUS tem muito paciente que vem de longe e às vezes ele não consegue vir, não consegue fazer o acompanhamento. Isso aí poderia ser um problema, não poderia? Eu acho que sim, porque se a gente vai fazer vigilância ativa, a gente tem que oferecer uma estrutura de ultrassonografia bem decente, um profissional bem preparado. Então, mais uma vez, a gente acaba fazendo super tratamento, né, sem indicação, assim como às vezes a gente indica e é indicado muitas vezes radiodo. Então, já tem estudos também provando isso, né, que pacientes que têm menos acesso à saúde, que são pacientes de serviços públicos, eles são mais expostos a supertratamento. E aí vai também cirurgias mais agressivas, o uso do radiodo sem necessidade, isso acaba sendo a realidade. Rosalinda, deixa eu te fazer uma pergunta com relação à vigilância ativa. Qual a importância que você vê de, se for indicar em algum caso a vigilância ativa, ser o próprio médico que acompanha quem faz o ultrassom, para ser um ultrassom mais especializado? O que você me diz disso? Sim, você tem que confiar no ultrassonografista. Eu acho que se você for fazer vigilância ativa, você tem que confiar em quem vai fazer o ultrassom, e o paciente acho que não pode ficar mudando, né? Um dia faz num lugar, outro dia faz ultrassom em outro local. E o ideal é que a mesma pessoa faça, se você confia no ultrassonografista, esse mesmo ultrassonografista faça os exames de controle. Essa é a minha opinião. Aí eu acho que dá para confiar. Agora, se você nem conhece, vai para um serviço de ultrassom que você não sabe quem está fazendo, e cada vez é uma pessoa diferente, eu acho que não dá para fazer essa vigilância ativa. Mas eu acho que é possível, sim, fazer a vigilância ativa. Eu tenho paciente que está fazendo comigo, que não quer operar. Tem paciente até que eu indiquei a cirurgia e não quis operar. Então, eu falei, tá bom, então vamos acompanhar, né? Estou acompanhando. Tem que ver sempre a preferência do paciente, né? Muito bom. Bom, então, em relação à vigilância ativa, já acho que todo mundo concorda, não é indicado para esse paciente, né? Vartânia, vou perguntar para você se você vai fazer cirurgia, qual a indicação que você faria? Se pode ser lobectomia ou tireoidectomia total para esse paciente, ou depende da preferência do paciente. O que você me diz desse caso? Gino, obrigado. Publicamente agradecer pelo convite, é uma honra para mim estar participando do seu evento. Bom, esse caso, tem só alguns detalhes que eu gostaria de chamar a atenção. Com esses exames que você apresentou para a gente, a princípio, a lobectomia é o suficiente para controlar essa doença. Porém, a gente tem que só tomar dois cuidados, né? O primeiro a gente tem feito uma rotina no Camargo, praticamente quase todos os pacientes, a gente tem feito um ultrassom cervical antes de ir para a cirurgia, né? Muitos pacientes fazem ultrassom em locais que a gente não conhece, a gente tem um centro de referência, muita gente vem de fora, né? Então, a gente tem quase que invariavelmente repetido ultrassonografia cervical desses pacientes. Não é raro, mesmo tumores pequenos, de 1 centímetro, você já ter linfonodos suspeitos ao ultrassom de melhor qualidade, tanto compartimento central quanto lateral. Então, isso é essencial. Partindo da premissa que esse paciente que você apresentou não tem nada suspeito em relação à doença linfonodal, a indicação, a princípio, é cirurgia parcial, né? A lobectomia com estimectomia. Caso no intraoperatório a gente identifique uma extensão grosseira, essa tireoidiana que não aparece pela ultrassonografia, ou temos um achado de metástase linfonodal, a gente, nesse mesmo momento, já totaliza e faz a cirurgia total. Isso tudo é conversado com o paciente no pré-operatório, explicado que a decisão final sempre é intraoperatória, mas essa paciente que você está apresentando é o caso que a gente procura fazer sempre a cirurgia mais conservadora possível. Tá? Léo, você também concordaria em fazer uma lobectomia? E se sim, vamos supor que na hora da cirurgia você encontra um linfonodo metastático, você muda a sua tática? Como é que você agiria nesse caso?
Eu concordo totalmente com o Vartaniano, que, assim, eu acho que, bom, primeiro, assim, eu acho que a lobectomia, ela tem um papel, principalmente quando, dependendo da função tiroidiana, né? Então, primeira coisa, eu olho para indicar uma lobectomia, eu acho que o custo-benefício de uma lobectomia, na mão de cirurgiões, né, experientes em tireoide, eu acho que, assim, o risco de se totalizar, fazendo monitorização, fazendo tudo, eu acho que assim, a chance de uma morbidade não é tão grande. A morbidade não é tão grande. Então, para fazer uma lobectomia também numa paciente que já tem tireoidite, tem um TSH de 3,5, 4, eu não vejo muito, assim, o benefício para ela não é tão grande. Mas tudo estando normal, eu proporiria uma lobectomia para ela. No transoperatório, com congelamento ou algum achado intraoperatório, a gente sempre olha ali no compartimento central, ok, poderia mudar, mas eu concordo com o Vartanian, eu também tenho feito, porque são dois pedidos, né? Até tanto no SUS quanto no convênio, né? Assim, né? A saúde suplementar, são 2 exames, ultrassom de tireoide e ultrassom cervical. Então, é muito complicado. Então, se você não tem essa avaliação, e principalmente do compartimento central, às vezes a gente sabe que quando o médico faz ultrassom procurando, né, algum linfonodo no compartimento central, às vezes ele olha com mais cuidado e pode mudar, reestadiar o paciente. Então, acho que o esvaziamento seria mais no caso de algum achado, eu não faria profilático, não. Léo, você usa algum cutoff específico para o TSH? Tem algum TSH que você considera alto? Entre 2 e 2,5 normalmente. Eu também. Assim, porque eu acho que é o custo-benefício, né? Não vou estar entregando nada para ela, né? Fazer uma tireoidectomia parcial com um TSH de 4. Né? Mas eu converso com ela, claro. Léo, já que você gosta muito de fazer toétiva, você acha que esse caso poderia ser feito uma toétiva? Se esse nódulo posterior, com essa suposta aderência nas cápsulas poderia atrapalhar a sua indicação ou não? O que você me diz? Não. Seria um caso ótimo para a toétiva, né? Uma tireoide pequena, normal, sem assim, achados ultrassonográficos de tireoidite, né? Não, nenhum problema. O extravasamento extracapsular, você também pode alargar também, fazer extensão. Talvez a localização que atrapalhe mais a tireoidectomia transoral seja os tumores de polo superior. Os tumores bem de polo superior são um pouco mais assim desafiadores, mas esses laterais, posteriores, junto do istmo, nada disso esse aí seria ótimo, seria um caso excelente. Muito bom. Então, essa paciente, bom, ela tinha um ultrassom cervical, né? Eu mesmo faço essa procura no consultório, não tinha nenhuma suspeita de metástase, o TSH dela era normal, e o desejo da paciente era fazer uma tiroidectomia parcial. Então, o que eu propus para ela, eu gosto muito de usar a técnica de linfonodo sentinela, porque minha tese de doutorado foi sobre isso. Então, eu gosto nesses casos, para indicar cirurgia parcial, checar no intraoperatório se o paciente não tem metástase mesmo. Então, eu indiquei para ela fazer uma lobectomia com a pesquisa do linfonodo sentinela e um exame de congelação desse linfonodo. Então, nesse caso, se o sentinela for negativo, a gente mantém a lobectomia, mas se o sentinela for positivo, e devido à metástase cervical, a gente totaliza. Acho que eu perdi o áudio do Gino. Acho que deu uma travada no Tá, vamos aproveitar e discutir aqui alguma coisa. Essa tese do Higino, ela para o cirurgião, ela é assim um pouco incomoda um pouco, né? Porque o número de linfonodos sentinelas para nível 3, em vez de nível 6, dele é muito alto, muito alto.
Então, que é uma coisa que a gente sabe que teoricamente faz sentido, lesões de polo superior e tal, que é tipo carcinoma medular, dão muita metástase direto para nível 3, não, às vezes não só para nível 6, mas o número de linfonodos sentinelas dele, pô, pro nível 3, cara, foi bem alto. Então, assim, aí, por exemplo, é uma coisa que me desabilitou muito mais fazer esvaziamento profilático de nível 6, por exemplo, do que a mortalidade, morbidade e tal, aquelas coisas todas que a gente vê que a gente não tem feito mais esvaziamento central, mas muito mais esse dado dele, que, assim, que tem um monte de caso que o linfonodo sentinela é nível 3, não é 6. Então, você está esvaziando. O Léo, ainda falando dessa questão da extensão cirúrgica, né, e da eterna briga de lobectomia, tiroidectomia total, muitas vezes me questionam, né, mas por que vocês não sabem, né, por que vocês não conseguem responder com tanta certeza, né, se eu devo fazer total, se eu devo fazer parcial, porque sempre tem que ter discussão. E aí fica claro para a gente que cada vez mais, né, tratamento de câncer de tireoide é um tratamento multidisciplinar. A gente tem que parar mesmo para conversar com o radiologista, para ver todos esses detalhezinhos da ultrassonografia da tireoide, da ultrassonografia cervical, algum outro exame de imagem que porventura necessite, uma tomografia cervical, enfim, e o cirurgião. Mas a razão principal também da gente não ter uma resposta com um nível, né, de segurança científica muito alto é que, né, não tem estudo prospectivo, randomizado, cego, que compare head-to-head, né, que compare realmente as duas possibilidades, principalmente para tumores de baixo risco, né, tumores T1, T2, tumores de baixo risco. Para fazer um estudo desse, seria necessário 800 pacientes e acompanhar esses pacientes por 6 a 10 anos, né? Então, é muito difícil, é muito custoso fazer um exame desse. A taxa de recorrência é baixa, então você precisa de um N grande de pacientes para poder ter um poder estatístico de conseguir ver alguma diferença. Então, por isso que se a gente procura na literatura, a gente vai ver mais estudo retrospectivo e vai ver todo tipo de resultado. Resultado que favorece a lobectomia, resultado que favorece a tiroidectomia total e por aí vai. Você teria algum exame, por exemplo, molecular, que talvez mudasse a sua conduta de ser mais uma agressividade? Se a gente fizesse um BRAF nesse paciente, nessa citologia, você seria mais agressivo? Esse é o sonho, né? Isso seria muito legal. Não Fez uma só... cara de desolo. Eu chego, eu suspirei, né? Esse seria o sonho, né? A gente ter um marcador molecular que ajudasse. O BRAF surgiu, foi toda aquela expectativa, né? E a animação com os resultados do BRAF. Também tem estudos diversos, né, do BRAF, principalmente o grupo do Xing. Ele sempre mostra correlação com recorrência, mortalidade, até para microcarcinoma, mas outros grupos não mostraram a mesma coisa. O fato é que o BRAF ele é muito frequente, inclusive no microcarcinoma, né? Tanto é que microcarcinoma BRAF positivo, ele não é considerado risco alto nem risco intermediário, ele ainda continua como risco baixo. Então, o BRAF é muito frequente, pode estar frequente em até 60% dos cânceres, então ele não vai servir como marcador. Talvez a associação do BRAF com o TERT, né, a região promotora do TERT, eu confio muito mais, né, apesar também de não termos estudos para isso, mas a Rossella, por exemplo, publicou já tem um tempinho, em 2012, a Rossella de Pisa, mostrando, né, que a associação de BRAF com TERT aumenta-se risco de recorrência para pacientes, e eram pacientes de risco baixo, né? Tinha alguns casos de risco intermediário na casuística dela, mas eram tumores pequenos. Então, eu acho que se for feito um estudo... Não, o teste não é tão comum, ele é raro e ele é difícil de fazer. Ele é muito difícil de fazer. Eu estou com muita dificuldade. A gente fez de amostras de citologia, então se você me pede para fazer um teste em citologia, eu consigo fazer. A gente até publicou no Arquivos do ano passado, eu fiz uma casuística inteira da Leia Maciel de Ribeirão Preto, mas quando a gente vai para o teste
de parafina ou qualquer outro tecido é muito difícil, porque é região promotora do gene, é uma região riquíssima em CG, então é muito difícil a gente anelar os primers na hora de fazer o PCR, tem que fazer nested de PCR, é complicado tecnicamente. Então só se a gente conseguir descobrir alguma forma, né? Agora tem PCR digital, alguma outra coisa que a gente consiga ver essas são duas mutações que a gente precisa ver na região promotora, mas é um gene que, se ele aparece, aí sim eu acho que ele tem um valor preditivo positivo bom aí para significar uma conduta mais agressiva, né? Deixa Mas eu vou dar uma ajuda aqui para o nosso host, que ainda não conseguiu conectar, né, Jean? Não, aviso a todos, o doutor Gino tem um problema na conexão da internet dele, ele está dando um restart. Tá, Pediu não tem para problema. vocês darem uma sequência. Tem duas perguntas aqui, acho que uma vai ser até para a Rosalinda e para o Elton. Rosalinda, olha só, o Gabriel Carlito perguntou se o cutoff do TSH para a lobectomia muda em pacientes bariátricos, né, e o risco de hipotireoidismo desses pacientes no pós... Não, como é que ele perguntou? Se fosse paciente bariátrica, vocês mudariam o cutoff do TSH pelo risco de hipopara que esses pacientes têm a mais, entendi. Você mudaria? Você pensaria melhor? Deixaria o mesmo tendo fazer o hipotireoidismo só para não ter que mexer do outro lado na paratireoide? Depende em que fase de tratamento da obesidade esse paciente está, na minha opinião, para você falar de TSH em paciente obeso, paciente pós-bariátrica, né? A gente sabe que a obesidade aumenta o TSH. Então, né, se você está com IMC alto, você vai ter mais leptina, isso aumenta o TRH e aumenta o TSH. Tem estudos já mostrando que o TSH se normaliza, pacientes que tinham um diagnóstico de hipotireoidismo subclínico, por exemplo, com o TSH acima da faixa de normalidade, esse TSH se normaliza depois da cirurgia bariátrica. Então depende, se o paciente emagreceu ou não, eu posso levar em conta essa afirmação, né, de considerar um cutoff mais alto ou o mesmo cutoff para decidir fazer uma cirurgia total ou subtotal, além das outras características que a gente já discutiu, né? Características próprias do nódulo, ultrassonográfica, vontade do paciente, se existem outros nódulos, se existe alguma característica ultrassonográfica para tireoidite, lembrando que a tireoidite muitas vezes ela se manifesta primeiro ultrassonograficamente para depois você alterar o exame laboratorial. Então depois que você vai ter alteração do TSH, depois que você vai ter positivação de anticorpo, antiperoxidase, antiroglobulina. Só que em obeso a gente tem um problema porque a textura e a tireoide ela pode ficar um pouco mais heterogênea na ultrassonografia. Então, às vezes, a doutora Rosaline pode falar disso melhor, e às vezes dá uma impressão de tireoidite no paciente obeso, mas eu gostaria de passar a palavra para a doutora Rosalinda para ela explicar melhor essa experiência com tireoide de obeso. Você às vezes tem uma tireoide um pouco mais hipercogênica no obeso. E às vezes até o fato de ele ter muita gordura no pescoço fica mais difícil de você avaliar o parênquima, né? O parênquima ele não fica tão nítido na ultrassonografia do obeso. Mas eu acho que com relação a esse cutoff para indicar lobectomia ou tireoidectomia total, eu não levo muito em consideração, não. Se ele tem um TSH dentro do range normal e o outro lobo é totalmente normal, com cogenicidade normal, eu acho que indicaria uma lobectomia, mesmo que ele ficasse com necessidade de reposição hormonal. Porque a gente sabe que mesmo o paciente que faz a lobectomia com estimectomia, uma grande porcentagem vai precisar de uma reposição, né? Uma complementação. Às vezes ele não consegue manter um eutiroidismo e eu não vejo nenhum problema nisso. Você vai complementar com uma dose às vezes pequena de levotiroxina
E eu acho que a vantagem é você ter um risco menor de ter hipoparatiroidismo. E eu acho que até o controle, se for um hipotiroidismo leve, é um controle mais fácil, porque a gente tem pacientes que fazem tiroidectomia total, você faz a reposição hormonal, o TSH está ótimo, está tudo ótimo, T4 livre, o paciente tem queixas de hipotiroidismo. Sim, então, eu acho que sempre existe uma vantagem para mim em poder fazer uma lobectomia, mesmo que ele precise repor, sei lá, um pouquinho de levotiroxina para complementar. Eu acho que vale a pena. Lembrando que em obeso a gente tem o problema da reposição da levotiroxina às vezes, né, por diminuição da absorção, no obeso que faz a cirurgia bariátrica. Sim. Então a gente também reflete muito totalizar, fazer total num paciente que pode ser complicado a gente fazer reposição com levotiroxina. Aqui no Brasil a gente não tem a formulação de gel, né, da levotiroxina em cápsula de gel, então muitas vezes eu vejo a gente precisar usar doses muito, muito elevadas para conseguir garantir uma absorção, porque pós-cirurgia bariátrica isso vai estar consideravelmente reduzido. Fora que o obeso às vezes pós-cirurgia bariátrica precisa suplementar ferro e cálcio, e isso também acaba interferindo na absorção, né? Pode quelar a levotiroxina e diminuir a absorção. Com certeza. Eu concordo com a doutora Rosalinda. Eu acho que a questão do nível TSH se torna secundário, né, frente aos benefícios da cirurgia parcial. Não sei se está me ouvindo? Está me ouvindo? Oi? Está ouvindo, Jean? Oi, Gino. Oi. Tô de volta. Oi. Bem-vinda. Assume o seu Tá me caso. ouvindo? Oi? Só complementando o que a doutora Rosalinda falou, a gente tem alguns trabalhos, né, asiáticos principalmente, que estudaram bastante isso, e eles viram que quando você tem um TSH acima de 3, na verdade, né, a chance da tireoide remanescente funcionar, não precisar de suplementação, é em torno de 30%, ou seja, pensando nesse aspecto, não valeria a pena você fazer uma cirurgia parcial pensando nisso. Só que os benefícios que eu vejo da cirurgia parcial vão além disso, né? Você diminui muito a taxa de complicação. Eu tenho uma impressão pessoal que isso não vale muito, mas não sei se outros concordam comigo. Por mais que eventualmente o paciente precise de uma reposição, uma complementação, eu acho que ele tem muito menos queixa do que o paciente que faz total e você tem que fazer uma reposição full, além dos benefícios relacionados às complicações cirúrgicas. Quando um da audiência perguntou sobre obesidade mórbida, eu fico mais preocupado, eventualmente, desse paciente cursar com hipoparatiroidismo, e nesse cenário de obesidade mórbida, a gente sabe que a absorção é muito menor, você tem uma dificuldade muito grande de manejar essa reposição de cálcio e vitamina D para esses pacientes, além do hormônio tiroidiano. Então, eu acho que os benefícios da cirurgia parcial vão além dessa questão do TSH estar numa faixa ideal ou não. Então, a gente tem considerado bastante hoje no nosso grupo tentar ser o mais conservador possível nesse cenário, e o TSH acaba sendo uma coisa mais secundária nessa análise. Concordo. Eu acho isso muito oportuno falar isso daí, porque, na verdade, as complicações mesmo, muito se fala, em mãos experientes, a tiroidectomia total é segura. Claro, ela é muito segura, mas mesmo em mãos experientes, comparando o experiente quando ele opera total e parcial, a complicação vai ser maior com a total, né? Porque você expõe mais nervos em risco, você expõe mais paratireoides também. Claro, acho que a vantagem da parcial mesmo no paciente que vai precisar de reposição hormonal, eu acho que é interessante, sim. Bom, vamos continuar com o caso aí, já que eu voltei, pequenos problemas técnicos. A gente estava, então, na indicação, né? Eu comentei sobre o Sentinela, que é um modo da gente detectar metástase. Aqui a gente vê na tela, nessa região aqui, o nódulo com uma agulhinha entrando, fazendo a injeção, né? Fazendo a injeção do radiofármaco. A gente faz essa injeção dentro do nódulo do tumor da tireoide previamente à cirurgia. Pode ser feito de manhã e operar em seguida, ou pode ser feito no fim da tarde,
para operar no dia seguinte. É semelhante à técnica do linfonodo sentinela para outros tumores, né? A gente injeta um fitato marcado com um tecnésio. E aí, durante a cirurgia, faz a lobectomia total. Depois de retirar o lobo da tireoide, faz a pesquisa do linfonodo sentinela e envia para o exame de congelação para saber se tem metástase ou não. Então, esse paciente foi feita a lobectomia direita, como ela queria. O resultado final foi um carcinoma papilífero de 1 centímetro, sem invasão grosseira da cápsula, e o linfonodo sentinela com a micrometástase de 1,7 milímetros. Então, aí eu pergunto para quem quer responder isso aí, 1,7 milímetros. Rangel, uma metástase dessa você totaliza ou não? Pois é, tá naquele grupo das perguntas que a gente não quer fazer, né? Você não quer perguntar para todo mundo ter um negócio desse. A verdade é o seguinte, né? Que, por exemplo, a gente não tem o trabalho dizendo do impacto. Sim, o que a gente sabe é que micrometástases menores que 5 milímetros não tem impacto em sobrevida, né, essas coisas. Então, menos de 4 linfonodos ou micrometástases, a gente não mudaria, né, a nossa conduta, né? Então, qual seria o cutoff desse tamanho? Eu tenho considerado 2 milímetros como tamanho. Eu também considero 2 milímetros. 2 milímetros, né? Só 2 milímetros? Abaixo disso é micro, acima disso já não é considerado micro, né? No caso. Você considera que 4 ou 5 linfonodos? Assim, quando você tem micro. Ou uma só? O prognóstico... Eu me basei mais pela definição mesmo do baixo risco, né, da ATA, e aí 5 micrometástases, né, com menos de 0,2. Mas independente de totalizar ou não totalizar, né, porque a gente volta, né, se a gente for valorizar essa informação do linfonodo sentinela, a gente volta para a informação de impacto do tipo de cirurgia que a gente está escolhendo na sobrevida livre de recorrência, né, ou na sobrevida mesmo real do paciente. Então, apesar de não ter estudo, eu questiono se totalizar, ou seja, se a gente modificar a extensão da cirurgia, a gente vai ter algum impacto de fato na recorrência, no risco de recorrência. Essa pergunta é difícil de responder. É difícil. Pela própria classificação de risco da ATA, né, ela continua sendo de baixo risco. Continua sendo de baixo risco. Ela só muda se for mais que 5 linfonodos, né, com micrometástase ou macrometástase. Então, ela continua de baixo risco. A princípio, eu não faria nada, só segmento mesmo. Tá. Coisa linda. Parcial tá bom para esse caso também? Tá bom. Faria só acompanhamento com ultrassom, né? Para avaliar esses linfonodos, mas eu acho que tá bom, tá de bom tamanho. Então tá bom. Bom, na verdade, essa paciente, então, ela foi tratada, apesar de ter vindo essa metástase micro de 1,7 milímetros, a gente acabou não totalizando, né? A gente optou por fazer a parcial mesmo. Exatamente porque eu considerei que uma micrometástase não teria, assim, impacto nessa questão. E porque também o desejo da paciente era de fazer cirurgia parcial. Eu levo muito em conta o desejo do paciente. Não sei se vocês também avaliam isso, né? Porque tem paciente que quer manter metade da tireoide, tem paciente que prefere tirar tudo, né? Aqueles que já chegam falando, arranca tudo, sim. por favor. Decisão compartilhada hoje, né? Não dá para ser unilateral, mas não. Voltando a falar da vigilância ativa, apesar de eu não ser muito simpático para vigilância ativa em jovens, mas eu tenho pacientes de 26, 27 anos, eu tenho um paciente que ele é biomédico e ele já chegou com os artigos de vigilância ativa em cima da minha mesa.
E, e fora a idade, ele não tinha nenhuma outra contraindicação, ultrassonográfica, nada. Então, eu realmente não tive outra opção a não ser estar acompanhando ele, né, com vigilância ativa. Então, às vezes, é bom, sim, né, na medida do possível, claro, se você tem uma margem de segurança científica, compartilhar a decisão. E, Gino, qual seria o seu ponto de corte para tomar uma decisão de esvaziar ou de fazer a totalização fazendo o linfonodo sentinela? Porque se você faz essa pergunta, né, do linfonodo sentinela, o que faz você mudar a conduta? Então, na verdade, levando-se em conta que essa paciente não tem indicação de um esvaziamento eletivo ou profilático, eu não mudo a conduta. Eu uso, nesse caso, o sentinela só para detectar a metástase, para indicar ou não a tireoidectomia total. Acho que essa conduta ninguém adota no mundo, né? Mas a gente está levantando uma experiência com isso para tentar uma publicação breve sobre isso daí. Porque se eu fosse indicar o esvaziamento baseado numa micrometástase, eu estaria aumentando a cirurgia, aumentando a morbidade da cirurgia, sem ter uma melhora aprovada no prognóstico, né? Então, eu uso o sentinela só para detectar a mesma metástase. Em várias outras doenças neoplásicas, câncer de mama, melanoma, o sentinela tem sido cada vez mais o único procedimento. Então, mesmo quando ele vem positivo, se ele for a metástase for microscópica, nem sempre é indicado o esvaziamento mesmo, né? Aí eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso também, né? Assim, eu acho a ideia do linfonodo sentinela, assim, sensacional. É uma ferramenta que a gente tem, na verdade, para tentar selecionar o paciente, que é que quando você estava fora, a gente estava conversando com o Elton, por exemplo, se a gente teria algum marcador pré-operatório que desse uma dica para a gente, orientasse ou selecionasse o paciente que a gente seria mais agressivo, menos agressivo na cirurgia. A ferramenta do linfonodo sentinela, eu acho que ela também serve para isso aí, para a gente saber, por exemplo, qual vai ser o paciente que vai ter um linfonodo, não vai ter um linfonodo. A gente acaba que não esvazia profilático, eu acho muito, não só pelo aumento dos índices de complicação, principalmente hipopara, mas também pelo número necessário de tratar, que não é tão... acaba sendo alto para mudar a conduta. Mas não... Então, por isso que acaba não fazendo. Mas uma vez que você sabe que aquela paciente é uma paciente que tem a metástase, aí qual que é a metástase que é ruim, qual que é a metástase que não é, aí já começa a ficar... Realmente é uma linha de pesquisa importante que a gente vai ter que começar a pensar no que essa informação vai mudar na hora da conduta, né? E com certeza, essa informação que a gente só vai ter na hora da cirurgia, sem o paciente estar consentido, assim, são muitos senões que você tem que explicar para o paciente antes da cirurgia, né? Então, vai ser uma lobectomia, mas se isso tiver, isso vai ser aquilo, se, né, começa a ser muitos senões da cirurgia, tem que ter um fluxograma, né, de cirurgia para o paciente antes de operar, né? Hoje em dia, explicar todas as possibilidades dá mais trabalho do que examinar o paciente, né? Tem muita possibilidade, né? E, Gino, deixa eu só, porque tem algumas perguntas, o pessoal perguntou se esse linfonodo foi do nível 6, né? Sim. É do nível 6, ipsilateral. Então, na verdade é isso. Então, na verdade, como o esvaziamento não tem uma indicação nesses casos, eu uso o sentinela como uma ferramenta a mais para tentar determinar a agressividade do tumor na hora da cirurgia. Tanto que eu me preocupo com ele quando eu vou indicar a cirurgia parcial mesmo, porque se for indicar a cirurgia total, já acho que não vai ter muito uso, porque eu não vou indicar o esvaziamento do mesmo jeito, entendeu? Gino, quando você estava fora, a gente comentou um pouco da sua tese, daquele seu número, o número de casos que você tinha de linfonodo sentinela para nível 3. E aí tem uma pergunta aqui, se o linfonodo, se fosse no nível 3, mudaria a conduta de totalizar ou não? Fala um pouco mais aí dessa parte da... Sim, na verdade, existe na minha tese, 50% mais ou menos dos pacientes que eram N0, eles tiveram alguma metástase.
e essa metástase era microscópica, micro, menor que 2 milímetros em metade desses pacientes e maior que 2 milímetros na outra metade. Maior que 2, mas menor do que 1 centímetro, né? Então, e alguns pacientes tiveram drenagem e metástase para compartimento lateral. Se eu não me engano, em torno de 20% drenagem lateral com metástase também. Só que a metástase geralmente era acompanhada de metástase do compartimento central, exceto um paciente só, de 30, que teve metástase, teve uma skip metástase, só para o compartimento lateral. Nesse caso, eu acho que o que interessa é mostrar se o tumor é agressivo ou não, para indicar a cirurgia parcial ou não. Então, sim, se fosse uma metástase lateral, eu também indicaria a totalização, pensando que esse paciente pelo menos vai precisar de uma radioterapia depois, ou vai para diminuir o risco da recidiva depois. Então, seria o mesmo princípio. Nós temos aqui algumas perguntas. Vocês já responderam as perguntas? Não? Alguns sim. Algumas sim, eu fui falar. Tem uma pergunta aqui, ó. Com esse dado de micrometástase, vocês manteriam o TSH supresso? No caso, a gente optou pela lobectomia. Mesmo assim, vocês suprimiriam esse TSH? Qual que é a ideia de vocês? Rosalinda? Qual o papel da... Pode ser o Elton também. Qual é o papel de suprimir o TSH em paciente que faz cirurgia parcial? Faz, não faz? A gente vai ter que acompanhar esse paciente agora, sabendo que ele fez uma tireoidectomia parcial. E essa paciente especialmente, ela tem baixo risco de recorrência. Então, inicialmente, não há necessidade de fazer supressão de TSH em um paciente que você chegou até discutir vigilância ativa e acabou optando por uma cirurgia super pouco agressiva, uma cirurgia mais conservadora, como a lobectomia. Então, esse paciente vai para acompanhamento com ultrassonografia e dosagem de tiroglobulina, considerando agora que é um paciente que tem um lobo da tireoide. O cutoff para decidir aumento de tiroglobulina é ainda um pouco incerto. Tem as publicações, principalmente a publicação da Denise, que mostra tiroglobulina de 30, útil. Mas também é muito importante a gente ver o movimento, o doubling time da tiroglobulina no paciente que faz uma tiroidectomia parcial. Então, a princípio, não tem necessidade de supressão. Mas sim, manter o TSH dentro do normal, eu acho que é importante. Então, também não deixaria essa paciente ficar com TSH de 3, 3,5, 4. Né? Então, se o TSH sobe muito, eu tendo a entrar com a levotiroxina mesmo assim, para deixar o TSH abaixo de 2, 2,5. Concordo. Eu também acho que não precisaria suprimir. E o acompanhamento eu faria com a tiroglobulina, anticorpo antitiroglobulina, e o importante é que a tiroglobulina se mantenha estável. Né? E esse valor de cutoff de 30, eu até acho alto, porque tem vários pacientes que fizeram lobectomia, até por outros motivos, e a gente até pede uma tiroglobulina só de curiosidade, e a tiroglobulina é muito mais baixa que isso, né? Então, não sei, eu acho 30 um pouco alto. Não é a minha experiência, mas de qualquer forma é acompanhar com essa tiroglobulina. Então, já que nós vamos acompanhar a tiroglobulina e principalmente saber se a curva dela, se ela está aumentando ou não, é importante nesses pacientes pedir uma tiroglobulina prévia à cirurgia ou não? Olha, Gino, isso não está nos protocolos, mas eu peço. É uma boa ideia. Se você vai fazer lobectomia, né? E você sabe que a tiroglobulina vai ficar positiva, eu acho uma boa ideia fazer uma prévia para comparar.
também. Muito Eu bom. faço. Acho que o Muito mais importante que é a prévia é você ter uma curva, né? Tá sempre dosando É. periodicamente para ter uma ideia dessa curva. Se ela for alta no pré, ela vai acabar baixando um pouquinho e a gente vai ver o comportamento dali para frente, né? Eu acho que é interessante Geralmente tem a uma curva, né? queda, mesmo com lobectomia, né? Tem. Muito bom. Algumas outras perguntas. O nível de sentinela muda a conduta? Já respondemos que não, né? Gino, posso fazer um comentário? Pode. Claro. Eu achei interessante a pergunta, agora que eu vi aqui que eu podia acessar o chat também, de um participante, colega Gabriel Carleto. Ele fez uma pergunta interessante para o Léo. O Léo já respondeu aqui no chat, mas eu acho que vale a pena fazer um comentário. O Gabriel perguntou para o Léo, às 9h01, se o Covid mudou a indicação para a Toetiva, né? Se mudou ou não. Você quer comentar, Léo, mas o que você respondeu, mas a princípio é um dado interessante, né? Tem várias maneiras de enxergar essa pergunta do Gabriel. Primeiro, se um paciente que é candidato a Toetiva, ou seja, que é um nódulo pequeno, se ele precisa ser operado na época do Covid ou não. Se é melhor passar essa pandemia. Essa é uma questão que pode ser discutida. Mas eu quero trazer para vocês, assim, a Toetiva, por mais que possa usar filtro, né, alguns cuidados, ela vai escapar mais gasto, né? Você tem que tirar a peça, recolocar o trocáter. Então, assim, não é um controle tão mais simples quanto uma laparoscopia, entendeu? Que você vai ter que tirar e colocar o trocáter algumas vezes, se for total, um lado, outro. Então, você tem um escape maior para essas cirurgias. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é uma experiência nossa do C. Camargo. Faz 2 semanas, quase 3 semanas, a gente tomou como uma rotina, todo o hospital, não a cabeça e pescoço, de testar todos os pacientes para COVID antes das cirurgias. Né? Já são cirurgias que são oncológicas, pacientes assintomáticos respondem um questionário, mas mesmo assim faz o PCR 4 dias antes da cirurgia. A gente pede para ficar isolado pelo menos umas 2 semanas antes da cirurgia, não levar a sério, né, o isolamento. E nos primeiros 240 casos, nós tivemos aí 7% de positividade. Então, são 7% de pacientes que eram COVID positivos, totalmente assintomáticos, que iriam para a cirurgia dali 3 dias. Então, chamar atenção para os colegas com esse dado que a gente achou bastante interessante. Tá? Só para compartilhar com vocês. Aí, se for COVID positivo, vocês não operaram. Né? A gente adia pelo menos 3 semanas, testa de novo, monitora esse paciente à distância e repete, obviamente, depois, uns 3 dias antes desses 21 que a gente adiou. Continuar positivo, adia de novo, mas eventualmente se for uma cirurgia muito urgente, aí você toma todas as precauções, sala com pressão negativa, né, toda aquela parafernália toda que a gente está acostumado a ver aí nas discussões atuais. Tá? Só para chamar esse dado da atenção que a Toetiva, ela escapa mais gás, eu acho, do que uma laparoscopia convencional, por essa questão de tirar ao lado, voltar com a câmera para hemostasiar, fechar a linha média. E essa questão de tomar cuidado com os pacientes que são positivos assintomáticos. Eu não quis entrar muito na questão da indicação em si da Toetiva, porque aí cai na indicação de fazer ou não fazer a tireoidectomia, aí é outra coisa. Mas, por exemplo, lá na UERJ a gente tem o chefe da cirurgia geral, ele também é o presidente da cirurgia oncológica do capítulo lá do Rio. E aí, assim, a gente estava discutindo muito isso das cirurgias oncológicas e que hoje em dia são basicamente laparoscópicas. E aí acaba que cai no mesmo sentido, porque eles também tiram a peça, né? Então, existe uma retirada da peça, existe um não sei o quê. E eles estão na mesma situação. Então, se é oncológico ou não. Então, o que eu segui foi muito o expertise, por exemplo, da cirurgia oncológica do que eles estão fazendo. O uso de filtros e não sei o quê, do escape do gás. E, na verdade, a gente não tem, apesar de ter, por exemplo, realmente a insuflação de gás, soprar, por exemplo, a gente não tem a medida, por exemplo, de quanto, por exemplo, um cautério cauterizando um tecido também não espirra. A gente está operando de face mask agora, não está? Você não está operando com aquele face mask? Face shield. Pô, eu nunca imaginei a quantidade de coisa que espirra na minha cara que eu nunca vi. O face shield sai imundo. Você opera. Eu falei, pô, isso tudo ia na minha cara mesmo, entendeu?
Então, Eu acho que esse Face Shield vai ser o novo jeito de operar, né? vai ser um novo jeito de operar. Eu vai não vou mudar operar. mais, né? Fazer traqueostomia, espirra em tireoide. Então, assim, quanto que é realmente o gás, eu não sei o quê. Talvez para a gente seja igual, talvez para a sala, para o ambiente, talvez tenha um pouco mais de diferença. Mas, assim, para quem está operando, está em campo, eu não sei se tem tanta diferença, não. Muito bom. Bom, eu estava olhando o chat aqui, acho que a maioria das perguntas foram respondidas e a gente acho que consegue partir para o próximo caso, né? Vamos lá? Se alguém quiser fazer pergunta, tem um local de perguntas e respostas aí também. Pode ser feito por lá. Então, vamos para o caso 2, acho que ainda dá tempo. Paciente também do sexo feminino, 36 anos, ultrassom de tireoide com nódulo lobo esquerdo, 0,8 centímetros, e uma punção suspeita para papilífero Bethesda 5. Essa aqui é a nossa imagem. Vamos lá, Rosalinda, nossa ultrassonografista, descreve para a gente aí esse nódulo do lobo esquerdo aí. Então, aqui nós temos um corte transversal da tireoide, você vê a traqueia, a sombra acústica da traqueia, a carótida do lado esquerdo e o lobo esquerdo. E aqui nós vemos uma imagem, né, nodular, com contorno borrado, hipoecóico e com pontos hiperecogênicos. E nessa imagem aqui, ela é mais alta do que larga. Então, é um T-RAD 5. Né? Você vê aqui, ó, a largura e a altura. E aqui o mesmo nódulo no corte longitudinal. Então, você vê que é um nódulo hipoecogênico, tem um ponto hiperecogênico aqui, que pode ser. Então, é um nódulo suspeito, né? Bastante suspeito na imagem ultrassonográfica. E apesar de ele ser menor que 1 centímetro, você vê que ele encosta aqui a cápsula posterior da tireoide. Está bem encostadinha na cápsula também. Apesar de ser... Também achei, né, que ele é bem posterior, a gente vê a distância do nódulo para o rebordo anterior, ele é bem encostado na cápsula. Então, é um nódulo de 8 milímetros, né, suspeito para microcarcinoma, mas com uma suspeita também aí de extensão extratiroidiana. Lembrando que o fato de estar muito próximo à cápsula posterior, coloca esse nódulo, né, como um nódulo de risco para invasão de nervo laringeu recorrente e traqueia. Lembrando que alguém pode estar questionando, né, por que funcionou esse nódulo, por que ele foi puncionado, se as recomendações da American Thyroid Association é funcionar nódulos com mais de 1 centímetro. Sim, exatamente. Mesmo que os nódulos sejam suspeitos ultrassonograficamente, a indicação é funcionar acima de 1 centímetro, com algumas exceções, né? Uma das exceções é a presença de linfonodos atípicos e uma suspeita de extensão extratiroidiana. Então, nesse caso, eu acho que foi bem indicado a punção. Recentemente, a gente teve também uma publicação na Arquivos, né, de alguns especialistas de maior renome no Brasil, no manejo de doença nodular de tireoide, e eles também emitiram, né, uma opinião sobre a punção de nódulos suspeitos com menos de 1 centímetro. E eles foram bem favoráveis exatamente a esses nódulos com essas características, né, de linfonodo cervical, de extensão extratiroidiana, para pacientes também mais jovens, com menos de 40 anos, e algumas outras situações, por exemplo, a presença de múltiplos nódulos suspeitos também na mesma tireoide, enfim, são situações que a gente precisa considerar na hora de funcionar, eventualmente o paciente que tem uma calcitonina dosável, alta, então são situações que estaria bem indicado, sim,
a punção em nódulos com menos de 1 centímetro. Esse nódulo ele tem um contorno bem borrado, né? Como assim, uma margem bem pouco definida, né? Ele realmente parece ser um nódulo mais infiltrativo do que aquele outro que a gente viu, né? Tanto dentro da tireoide, nas margens da tireoide, quanto posterior. E as microcalcificações também, né? Ali na foto transversal dá para ver bastante microcalcificação central. Então é bem interessante. Agora, essa questão de não puncionar ou abaixo de 1 centímetro, quando você resolve fazer, por exemplo, uma vigilância ativa, você, na verdade, precisa ter o diagnóstico de ser papilífero, né? Então, o nódulo de risco, mesmo sem ser esses, né, com suspeita de invasão de cápsula, mas um TIRAD 5, muito suspeito, menor do que 1 centímetro, eu acho que a gente deve fazer o diagnóstico sim, mesmo que vá oferecer para o paciente apenas observar, para você saber o que você está observando, né? Essa é a diferença da conduta americana, por exemplo, para a conduta japonesa, né? No Japão, eles preferem puncionar, ter o diagnóstico em mãos e fazer a vigilância ativa. E hoje em dia, 80% dos pacientes japoneses lá no Kuma Hospital, eu visitei o Kuma Hospital tem 1 ano e meio eles optam por vigilância ativa. Os americanos, eles acabam também fazendo vigilância ativa quando eles escolhem não puncionar. A única diferença é que, escolhendo não puncionar, eles não vão ter o diagnóstico citológico. Mas existe, sim, um protocolo diferente de acompanhamento para o nódulo com alta suspeita, né? Então, se esse nódulo cresce, se ele ultrapassa o limite de 1 centímetro, se aparece linfonodo suspeito, esse nódulo ele vai ser investigado, vai ser puncionado. Então, é só uma diferença mesmo de indicação de conduta, e eu acho que foi bacana nós brasileiros também a gente se posicionar no sentido de indicar quais são as situações que a gente deve realmente puncionar nódulos com menos de 1 centímetro. Você não acha essa conduta uma conduta um pouco paternalista, em que você escolhe se o paciente tem o direito de saber se aquilo é câncer ou não? Por exemplo, um nódulo desse aqui, você olha, você, né? Eu falo assim, é aquilo que você rasga uma cópia colorida do diploma, que aquilo ali é um papilífero, né? Então... inclusive, uma das... Não, rasga o PDF. Joga o PDF na lixeira. Hoje não tem mais cópia. Então, mas aí... Não, e o pior é que aqui no Brasil, às vezes você não indica a punção, mas o paciente pode ir em outro colega que indica, né? Não, e aí faz o diagnóstico de... Eu não digo isso, mas assim, você está escolhendo para ele, ele tem o direito ou não de saber se aquilo é um papilífero ou não? Então, assim, se você acha que você tem que falar para ele. Assim, olha, eu tenho quase certeza que isso é um papilífero, mas ele não tem tamanho, a gente pode não funcionar. Porque é diferente. Porque eu acho assim, uma coisa é você ter uma conduta traçada, e aí você fala assim, olha, eu tenho isso, e a gente pode escolher, igual a gente fez aqui no slide anterior, tem essas opções aqui, tem essas vantagens, essas desvantagens. Qual que nós vamos escolher? Mas você sabe eu acho assim que eu acho que tem que ser discutido com o paciente, né? Inclusive nessa publicação brasileira, um dos itens é se for vontade do paciente, ele vai ser, esse nódulo vai ser puncionado. Então esse é um dos critérios, além dos critérios ultrassonográficos, de idade, etc e tal. Mas isso também tem um pouco a ver com aquilo que a gente começou a falar lá no início da apresentação dos casos, que foi a explosão do número de casos, né? Das implicações de custo. Uma punção custa, né? Tem um custo. Uma publicação recente da Escola Paulista de Medicina mostrou qual o custo de uma punção, qual o custo de uma citologia. Então, se a gente vai pensar, será que vale a pena, de fato, fazer... Não estou falando especificamente, sabe, Léo, de um caso específico, de um caso de um paciente seu, mas vamos pensar globalmente para um sistema de saúde, ou público ou privado, enfim. Será que vale realmente a pena a gente fazer esse diagnóstico de todos os pacientes com microcarcinoma, né? Fazer o diagnóstico de microcarcinoma papilífero de todos esses casos? A gente tem que lembrar que, se a gente leva em conta estudos de autópsia, estudos de peça, né, cirúrgica, a gente pode ter uma população de 6,5, 10
talvez até 15% de microcarcinoma papilífero na população, né, de casos. Então, é muito carcinoma papilífero, é muito microcarcinoma. Se a gente avalia a tireoide das pessoas que estão morrendo, por exemplo, a gente vai achar muito caso. Então, eu não sei se vale a pena a gente fazer essa avalanche de diagnóstico de microcarcinoma no nosso sistema de saúde para quê, né? Não vai ter muito impacto em mortalidade, enfim. Mas, por exemplo, é uma discussão complexa. Mas esse paciente, por exemplo, a gente tem que ver da onde que ele veio fazer, por que ele foi fazer esse exame. Não foi por uma queixa, né? Então, assim, eu acho que vai muito antes de onde veio. Sim. Mas o que eu acho, na verdade, assim, existe toda uma questão ética, assim, do que o paciente deve saber ou não deve saber. Por exemplo, antes acho que do TIRADS, ou o ACR, né, a American College de Radiologists, eles tinham feito um white paper falando que os radiologistas não deveriam comentar nódulos tireoidianos incidentais, que não deveria constar no laudo. Mas provavelmente são nódulos não suspeitos, né? Diferente desse nosso caso aqui. No laudo de uma ressonância, por exemplo, uma tomografia, e aí achou um nódulo, né? Que não foi para aquilo, mas tinha aquele nódulo. Ele não comentar aquele nódulo. Também não acho ético. Nesse caso aqui, só para resumir e defender um pouco, né, o consenso americano, que foi endossado por todas as sociedades, inclusive a nossa sociedade latino-americana de tireoide, que não é simplesmente abandonar o paciente. Obviamente, o paciente vai ser informado que o nódulo dele é um nódulo de alta suspeita, que ele vai precisar fazer uma vigilância ultrassonográfica e vai precisar puncionar caso cresça. Então, é possível que essa conduta seja reformulada nas próximas edições, mas eu acho que hoje, com o advento da vigilância ativa, com cada vez mais protocolos e estudos sendo publicados mostrando que um câncer de até 1,5 centímetro, ele não progride, ele não cresce, eu acho que vai ficar, essa conduta pré-diagnóstica, ela também vai ficar mais morna, né? Então, eu acho que ao invés de fazer esse movimento, como o Gino comentou, a favor de puncionar todo mundo, eu acho, né, que vai ser o contrário. Eu acho que vai ser um movimento de puncionar menos. Mas é claro que é interessante que cada serviço, cada profissional adote sua conduta pessoal. E isso sempre tem que ser em função, né, do desejo do paciente, da comunicação com o paciente, né, da forma mais clara, mais ética possível. E, Gino, o Eduardo Tomimori aqui fez um comentário. É isso que eu ia falar. Comentário do doutor Eduardo. O doutor Eduardo Tomimori está aqui, estou com o comentário dele na frente. Ele fala o seguinte, que boa noite primeiro, doutor Tomimori. Obrigado por estar aqui participando com a gente. O doutor Tomimori acha que os nódulos com várias características de malignidade, como esse aqui, por exemplo, podem ser mais agressivos. Ele fala também que o fato de estar próximo à parede posterior não significa que existe invasão da cápsula e que esse nódulo tem um padrão clássico, além da paciente ter 36 anos de idade. Então, se não fosse funcionar esse nódulo, ia ter que fazer um ultrassom uma vez por ano durante mais de 60 anos. Seria muito estressante para a paciente essa conduta. Acho que está certo, né? Bom, eu acho que o paciente tem 36 anos, né? Então ela está muito jovem, então tem que funcionar. Muito jovem. Tem que funcionar. Muito obrigado. Bom, aí, por ser jovem, a gente já sabe que ninguém vai indicar aqui vigilância ativa, né? Talvez indicar cirurgia. Bertânia, Oi, Gino, e a publicação que saiu, né, brasileira, publicada pelo Pedro, a Fernanda, exatamente levava em conta o ponto de corte de 40 anos, né, pela expectativa de vida, pela necessidade de acompanhar, de fazer ultrassonografia o resto da vida. Então, era um dos fatores, né, considerados para indicar a punção. Acho que esse é um fator fazer um comentário em consideração. Rápido, concordando com a maioria de vocês, obviamente, só para tentar resumir o racional, que acho que a gente misturou um pouco as coisas aqui na discussão, no chat. Nódulos menores de 1 centímetro, como o Elton falou, eu acho que só merecem ser puncionados se eles forem
ultrassonograficamente muito suspeitos em pacientes de maior risco, tá? Então, esse nódulo que você está apresentando, acho que todos funcionariam, certo? Tá? E vindo positivo pela idade dela e pela localização, todos iriam para a cirurgia. Tá? Agora, só para não deixar a ideia, que em algum momento na discussão parece que passou um pouco isso, não sei se me corrijam, que eventualmente todo paciente merecesse um diagnóstico, mesmo que não tenha 1 centímetro, para saber do que se trata aquele nódulo. Aí eu sou um pouco contra, nosso grupo, a gente tenta seguir mais ou menos as diretrizes, porque na verdade, assim, supondo que seja um nódulo totalmente intraglandular, longe da cápsula, sem tantas características assim suspeitas, menor de 1 centímetro, não vejo por que fazer, porque não vai mudar a conduta, né? Esse caso aqui vai mudar a conduta, mas um nódulo, só por ter um nódulo, o paciente tem que saber o diagnóstico, Léo, não sei se vale a pena a gente fazer punção em todo mundo, porque não vai mudar a conduta, né? Então a gente tem que ser mais racional, a gente sabe como está a medicina hoje, questão de custos, que o Elton abordou aí. Mas eu ainda acho... Eu acho que todo mundo está de acordo nisso, eu acho. Mas aqui, em algum momento na discussão, um falou uma coisa, outro falou outra, e acabou bagunçando um pouco o coreto. Assim, eu acho que sempre vale analisar caso a caso, né? Não é para puncionar todo mundo, mas também não é para não puncionar nenhum menor que 1 centímetro. Acho que tem que levar em conta. Eu acho que ficar muito claro os critérios, né, que a gente obedeceria para o nódulo com menos de 1 centímetro suspeito. Se isso ficar muito claro, depois, é melhor. Isso facilita. E depois, guideline é aquela coisa, não é obrigado a seguir, né? É só uma diretriz, né? Um guia para você. Você pode e deve tomar a sua conduta individualizada, eu acho, né? Doutora Rosalina, a senhora ia falar alguma coisa e depois eu quero comentar a pergunta do Evandro. Evandro, um abraço para você. Não, eu quero falar que eu concordo, que eu não funcionaria todos também. Vamos supor que esse nódulo ele estivesse bem no meio da tireoide e ele tivesse 5 milímetros, mesmo com todas as características suspeitas, eu acho que não tem que funcionar. Eu acho que eu acompanharia, falaria que é um nódulo, comentaria com a paciente que é um nódulo suspeito, mas que ela é de muito baixo risco, que não tem nem indicação de punção, e vamos fazer um acompanhamento. Se eventualmente crescer ou tiver algum linfonodo ativo, sim, você vai funcionar. Mas eu acho que não funcionaria para todos os nódulos. Desculpa, Elton, é exatamente a minha conversa com a paciente. É porque o que eu falo é isso, eu falo com a paciente assim, esse é um nódulo suspeito. Doutor, você acha que isso pode ser um tumor? É um nódulo suspeito, é um nódulo estranho, mas é muito pequeno, a gente não precisa ver isso agora, a gente pode fazer outro exame e olhar. Mas eu não falo para ela que assim, esse é um nódulo que não tem risco. Eu falo que é um nódulo suspeito. E aí ela, de acordo com a história dela, com o background dela, com a história familiar, com tudo que ela carrega junto, ela decide se aquele suspeito para ela é uma coisa que ela quer investigar ou não. Entendeu? Eu já fiz um teste molecular numa paciente que veio benigno e ela quis operar assim mesmo. Aí eu pergunto, mas por que você fez o teste molecular? A gente falou que ia fazer o MIR-type para não operar. Mas eu quero operar assim mesmo, porque eu estou com medo. Aí eu falei assim, mas por que a senhora fez o teste então? Foi a história dela, aí que ela foi contar. Mas assim, o que eu vou fazer? Mas eu expliquei para ela, falei, não precisa operar, veio, vamos fazer o teste molecular para a gente não precisar operar. Aí fez tudo e quis operar. Mas, então, assim, é o desvio, né, da gente ter tanta tecnologia, tanto recurso, isso acaba desviando para o excesso de tratamento. Mas Léo, deixa eu só comentar também. Assim, não sou eu que tenho que decidir que a paciente não pode funcionar. Entendeu? Sim. Eu tenho que dar as informações para ela e ela tem que julgar se ela tem medo ou não, se ela quer fazer a punção daquele nódulo pequeno ou não. Não posso só eu que falar assim, esse seu nódulo não pode funcionar. Léo, eu acho que o paciente que acaba chegando na ponta para você, né, no cirurgião, ele é um paciente que já está mais disposto a um procedimento cirúrgico. Nós, endocrinologistas, a gente pega muito caso de nódulo de tireoide. Então, a gente realmente tem que pensar em fazer uma triagem, a gente realmente tem que tentar usar todos os guidelines da melhor forma possível e, claro, individualizando sempre o tratamento, inclusive individualizando com o grau de estresse do paciente. Então, acaba sendo um pouco diferente esse perfil. A outra coisa que eu queria comentar aqui foi uma pergunta, um comentário do Evandro,
que é sobre os aspectos socioculturais, né, da gente, de sermos brasileiros, latinos, né, e de saber conviver com essa questão de vigilância ativa. Bom, vigilância ativa não é uma coisa, não é uma novidade para a gente brasileiro, né? Tem brasileiros fazendo vigilância ativa de outros tipos de câncer, câncer de próstata, enfim. Mas eu acho que a questão da vigilância ativa para a tireoide, para o microcarcinoma papilífero no Brasil e na América Latina é uma questão mais de aceitação do médico. Então a gente já tem publicações brasileiras e a gente também já tem publicações de outros países, da Colômbia, da América Latina, da Argentina, que foram até apresentadas no último Lattes, na Argentina, que mostram que se o médico tiver convencido, né, se ele acredita na vigilância ativa, se ele acredita na técnica, no procedimento, ele consegue passar essa segurança para o paciente e o paciente acaba aceitando fazer a vigilância ativa. Então, eu acho que também a vigilância ativa só vai pegar, né, nas suas devidas boas indicações se a gente tiver essa credibilidade. Mas, enfim, eu não sei por que a gente voltou a falar de vigilância ativa, porque esse caso não é o caso para vigilância ativa. Deixa eu só comentar algumas perguntas aqui. Aqui um colega que não que está como anônimo, mas ele faz a pergunta que na cidade dele ele não faz punção e ele pediu uma punção no nódulo Tirades 4 e o ultrassonografista na hora negou fazer a punção porque reclassificou como Tirades 3 e mandou uma cartinha justificando para não fazer a punção. O que vocês acham dessa conduta? Vocês mudam? Rosalinda, você, por exemplo, se alguém pede uma punção para você, você às vezes contraindica essa punção? Ou você faz independente de acordo com o pedido médico? Qual a sua ideia sobre isso? Olha, se ele tem um nódulo, eu faço a punção. Foi pedido o nódulo, eu faço. Tem tantos pacientes que com Tirades 3 que o médico pediu a punção, eu acho que não. Eu faço. Eu só não faço quando não tem nódulo, que às vezes acontece, né? Vem vale nódulo, o pedido do médico, né? Aí se eu não acho nódulo nenhum, aí realmente eu não faço. Eu faço o laudo do ultrassom dizendo que não encontrei nenhum nódulo, aí eu não faço punção. Mas se tem um nódulo, eu faço. Muito bom. Não. O Augusto Mota, ele manda a seguinte pergunta, ele acha que a questão que antecede a puncional ou não é se deveria ter feito ultrassom nessa paciente. Eu acho que isso é uma questão interessante, talvez não tivesse ter sido feito ultrassom nela. Né? Mas isso é difícil da gente controlar, porque o paciente já vem com ultrassom feito. Né? Então, essa é difícil a gente realmente controlar isso. Né? Tem uma pergunta. Bom, esses pacientes vão supor que vai para a cirurgia, essa pergunta é para o Vartanian. Vamos supor que ele vá para a cirurgia aí no AC Camargo, então vocês vão pedir o COVID no pré-operatório. A Elaine Stabeno, boa noite, Elaine. Obrigado por estar aqui com a gente. Ela pergunta se os planos de saúde têm feito a cobertura desse exame do COVID para todos os pacientes assintomáticos. A gente está com um esforço lá no AC Camargo, o laboratório é o Fleury, né? Então a gente fez um acordo com o Fleury, uma força-tarefa lá de auditores internos tentando fazer essa cobrança, né, justificando uma série de motivos. Por enquanto não estão pagando, o hospital está morrendo com esse investimento. A gente tem uma ideia de fazer também um estudo de custo-efetividade disso, né, o quanto a gente deixou de operar, evitando complicações, evitando um desfecho ruim, para tentar negociar isso mais a fundo com as operadoras. Mas, por enquanto, o hospital está bancando isso. Infelizmente, as operadoras não estão pagando nesse momento. Uma ou outra acaba cedendo, mas eu acho que a gente tem já uns números robustos aí para brigar e conseguir esse custeio. Muito bom. Higino, tem uma pergunta aqui da Micheline, né, perguntando se esse nódulo pequeno for um medular, né, essa demora do diagnóstico não vai piorar o prognóstico? Vocês pedem calcitonina para todo nódulo? Então, respondendo, né, essa briga sobre dosar ou não dosar a calcitonina também é antiga.
A gente sabe que os colegas europeus, né, principalmente italianos, eles são favoráveis à dosagem de calcitonina para o paciente com doença nodular, mas infelizmente isso ainda não pegou mesmo no consenso americano, nem na América Latina. Eu pessoalmente acho que é um nódulo que é suspeito e que você resolve acompanhar ultrassonograficamente, eu acho interessante dosar a calcitonina para os nódulos altamente suspeitos, porque existe a possibilidade de ser um medular, né? E se você fatalmente faz esse diagnóstico de forma muito precoce, você altera o desfecho da doença. Muito bom. Então vamos para a conduta nessa paciente, né? Tem mais uma imagem aqui que é a título de curiosidade, que é a elastografia, né? A elastografia mostra aqui um padrão endurecido do nódulo, né? Esse padrão vermelho, mostrando que é mais um aspecto suspeito aí. Bom, quero fazer uma pergunta para o Léo agora. Léo, levando em conta que a vigilância ativa não é uma conduta aqui, a cirurgia é uma conduta, mas o que você tem a me dizer sobre o uso de radiofrequência para esses microcarcinomas? Então, talvez seja a grande discussão aí no futuro entre vigilância ou fazer alguma coisa para esse micropapilífero, né? Acabou de ser publicado agora esse início desse ano um trabalho chinês da Zhang, follow-up de 5 anos, né? Em paciente que ela evitou cirurgia, sem complicações, sem recidivas, comparando com um grupo que foi a cirurgia, então com um custo menor, morbidade menor. Talvez seja, né, e definitivamente fazer a ablação de um micropapilífero é infinitamente mais fácil do que fazer de um nódulo benigno grande, né? É muito menos trabalhoso. Então, talvez seja uma coisa a se pensar, né? Essa ablação para o micropapilífero. Então, esse trabalho já publicado com follow-up de 5 anos, já, né? Bem interessante, né? Alguém quer comentar mais sobre a ablação? Acho que a ablação em casos malignos ainda é muito discutível. Eu sei que está começando a pipocar alguns trabalhos, como o Léo comentou, mas assim, ablar um paciente com uma doença que a gente acha que nem vai evoluir, entendeu? Hoje a gente está aceitando fazer vigilância ativa, eu vou triplicar o custo, né? Hoje a ablação, eu acho que ela custa bem mais caro que uma cirurgia, acredito eu. A agulha hoje no Brasil está em torno de R$10.000 antes do dólar explodir. Não sei como que está hoje. Quanto que está hoje, Gino e Léo, uma agulha de ablação? 7.500 a agulha. Mesmo com esse dólar a R$6, hein? Você acha que ainda não subiram, né? Talvez acho que ainda não teve o efeito. Né? A agulha era 7.500, né? Aí tem as taxas do hospital, essas coisas, mas assim, o custo... Mas, por exemplo, é um procedimento que você pode fazer ambulatorialmente. É um procedimento que você pode fazer sem anestesista. É um procedimento que você pode fazer com um paciente sem nem internar. Nem day clinic, é outpatient. Então, são custos, talvez você pague mais na agulha e você economize, por exemplo, em auxiliar, anestesista, né, pós-operatório e tal. Né? Sim. A gente vai oferecer para uma população de pacientes que a gente sabe que é a minoria que evolui, né? Os trabalhos aí japoneses, americanos, você vê que é menos de 20% que evolui, né? Então, a gente tem que pôr na balança hoje. Hoje, eu acho que não é custo efetivo e a gente também ainda não tem trabalhos que mostram uma segurança oncológica, apesar que a gente acha que essa doença, obviamente, não mata ninguém, mas eu ainda acho meio considerável indicar. Se é ok acompanhar. Exato. Né? Eu acho que é uma questão também de escolha do paciente. Pode se tornar uma opção terapêutica, né? E como opção, o paciente pode optar também, né? Eu acho que é uma conduta válida porque a ablação ela vai destruir o nódulo, né? Na verdade, você vai destruir. Enquanto que você faz a vigilância ativa, ele pode crescer, ele continua aí. Eu acho que a ablação é uma coisa para pensar no futuro, sim.
De repente você destrói, vira uma cicatriz, um nódulo que tinha, sei lá, 8 milímetros, fica com 2 milímetros e uma cicatriz. Trabalhos com alcoolização de micropapilífero já tem muitos anos, né? Então também não é nada... o racional já está aí, né? Talvez o tipo de energia utilizado que talvez seja um pouco mais eficaz, seja mais potente, talvez consiga delinear melhor a área que você realmente destruiu, né? Você consiga dar margem. Então, assim, talvez seja uma coisa mais reprodutível do que a alcoolização. A alcoolização, talvez, eu acho que para lesões sólidas seja um pouco mais difícil. Eu acho que é interessante ter, sim, a opção, né? Eu acho que é bem interessante ter mais trabalhos publicados mostrando a radiofrequência no microcarcinoma. Eu estava ansioso por ter, né, uma publicação com N desse tamanho que os chineses foram capazes de publicar. E eu acho que é muito interessante, principalmente se a gente souber também empregar, indicar a radiofrequência para o microcarcinoma. Então, talvez, né, imaginar que quando a gente tiver condições de arcar com os custos, talvez seja uma boa ideia, por exemplo, indicar uma radiofrequência para um microcarcinoma que esteja crescendo, né, que esteja em evolução. Quando a gente compara os trabalhos do Tuttle, por exemplo, que ele não considerou somente, né, o aumento de milímetros do maior diâmetro do nódulo, como os japoneses fazem, né, ele considerou o aumento de volume. Ele mostra que você calcular o volume do nódulo que está sendo acompanhado do microcarcinoma detecta de forma muito mais precoce a progressão, detecta aquele nódulo que realmente vai evoluir, que no final das contas você vai ter que tirar esse paciente da vigilância ativa e indicar uma cirurgia. Então, talvez, né, a radiofrequência chegue como uma opção para você utilizar realmente ela precocemente naquele nódulo que tem chance de progredir. Eu acho interessante. Faz mais um pouco de sentido, né? Selecionar aqueles que vão evoluir. Eu acho que a gente vai evoluir para um futuro não tão muito distante, né? Uma personalização molecular, né? A partir da punção, você vai ter marcadores moleculares que vão falar, isso aqui vai evoluir, isso aqui não vai. E para aqueles que vão evoluir, você ponderar entre cirurgia e ablação eventualmente. Mas para fazer como quase que uma rotina, para evitar que cresça, etc., eu não vejo muito sentido nesse momento, o custo-efetividade desse procedimento. O Alvin Lamel pergunta, boa noite, Alvin, tudo bem? Se existe algum problema na ablação das variantes mais agressivas do microcarcinoma papilífero. Eu acho que nós não temos essa resposta. Alguém tem essa resposta ou não? Acho que não. O trabalho chinês chegou a comentar sobre a variante do papilífero, Léo? Não foram papilíferos. Eles fizeram o segmento com core biópsia depois. Mas foram considerados micropapilíferos na punção, citologia. Aliás, a core biopsy realizada previamente pode nos dar informação sobre a variante, se ela é mais agressiva ou não, né? E talvez ajudar nessa indicação, né, Léo? O que você me diz disso? Pois é, a core biopsy seria capaz, por exemplo, de identificar uma células alta, uma variante esclerosante, essas coisas, ele poderia diferenciar, né? Talvez. Mas assim, são todos trabalhos iniciais. A gente ainda não tem ainda assim, eu acho que a validade do trabalho, na verdade, é mostrar que é um tratamento que é uma opção. Eu acho que ainda não está definido saber se é melhor, se é pior. O Dr. Novelli, da Argentina, ele fez um comentário aqui, eu não faria ablação num nódulo tão periférico, né? Normalmente, para ablação desse tipo de nódulo, né, a gente não faz a ablação direta, a gente faria a hidrodissecção da parte posterior, né, com solução glicosada, aí você criaria um espaço, um coxinhozinho de solução, e para você fazer a ablação mais eficaz, né, você não deixaria esse nódulo tão colado ali na parede posterior ou perto de um nervo, alguma coisa. Então, assim, a gente consegue separar o nódulo, fazer uma hidrodissecção antes da ablação. Muito bom. O Adrian Berenger, de Salvador, boa noite, Adrian. Ele pergunta se tem alguma comparação entre a morbidade da cirurgia imediata versus a cirurgia realizada após falha na vigilância ativa. Alguém tem essa resposta, não?
Não tem nenhuma diferença na morbidade, nem taxa de complicação, nem risco de recorrência. Então, os trabalhos mostram que retardar a cirurgia ou indicar a cirurgia depois do crescimento do nódulo não traz prejuízos para o paciente com microcarcinoma papilífero. O Fábio Gonzalez, boa noite, pergunta sobre o papel do Doppler da tireoide na avaliação dos nódulos, já que o ACR Tirades não usa o Doppler como critério. Doutora Rosalinda, quer comentar? Então, o Doppler ele não é usado como critério para indicar a punção em nenhum guideline. Isso porque os nódulos benignos, por exemplo, os espongiformes, que são características de nódulos benignos, eles podem ter vascularização central maior que a periférica, mas ele não deixa de ser benigno por causa disso. Então, nódulos autônomos têm vascularização central maior, geralmente são espongiformes e continuam sendo benignos. E existem vários nódulos malignos, principalmente os microcarcinomas papilíferos, que você põe o Doppler, ele é pouco vascularizado, às vezes só tem vascularização periférica e às vezes não tem nem vaso nenhum. Então, ele não serve para determinar que nódulo você vai indicar ou deixar de indicar a punção. Então, nesse caso, o Doppler ele não ajuda, né, para caracterizar o nódulo mais suspeito ou não. O que a gente sabe é que os carcinomas foliculares, eles são muito vascularizados, mas o papilífero nem sempre. E como a maioria é papilífero, eu acho que o Doppler então, não é utilizado. Né? Você pode ver, nenhum guideline utiliza o Doppler. Assim como a gente está com a foto aí, né, com o slide da elastografia, assim como a elastografia também, que prometeu muito, né, quando chegou ali no início, por volta de 2005, 2007, mas à medida que a gente foi tendo mais e mais trabalhos, não se mostrou uma técnica muito confiável para diferenciar, né, os nódulos, principalmente os nódulos com citologia indeterminada. Então, eu acho que é um recurso a mais, né, como o Doppler. É interessante a gente ter essa informação do Doppler sempre, mas a gente não pode utilizá-lo como um fator definitivo para diagnóstico, né, ou suspeita maior de malignidade. O Alvin pergunta se mesmo o IR elevado acima de 1 não seria um risco elevado do Doppler. Acho que não, né? Não. Também é um trabalho que muitos outros eles não confirmaram o valor do IR para definir se é maligno ou benigno. Então, não é mais utilizado também. Nem o Doppler, né? Nem o tipo de vascularização, nem o IR. A Karina também perguntou para a senhora se tem alguma característica que a senhora chama atenção para carcinoma medular no ultrassom. O carcinoma medular é um nódulo acentuadamente hipoecóico, pode ter microcalcificações também, ou pode ser totalmente hipoecóico, sem microcalcificação. Mas não dá para diferenciar. Olhando o ultrassom, você falar esse é um suspeito para medular. Eu não consigo fazer isso. Não tem essa... Acho que não dá. Só pela característica do ultrassom, não. Entendi. O Gustavo Pena comenta aqui que caso os estudos de ablação por radiofrequência se mostrem seguro, do ponto de vista oncológico e custo efetivo, irá, ao ver dele, substituir a vigilância ativa em boa parte dos casos. Vamos ver, vamos esperar os estudos, né? A Elaine pergunta para a doutora Rosalinda que se o Doppler, apesar de não ter valor para indicar a punção, se ele te ajuda na hora de escolher o local adequado para puncionar, para evitar muito sangue na punção. Com certeza. Principalmente aqueles nódulos maiores e que têm vascularização central,
a gente sempre escolhe uma área que você não vai passar a agulha pelo vaso para nos ponto, ajuda sim. Muito bom, vamos dar sequência ao nosso caso aqui. Bom, então já decidimos que a cirurgia é a melhor opção, né? Na verdade, essa paciente já tinha sido submetida à cirurgia. Com uma tireoidectomia total, ela foi oferecido para ela a lobectomia, mas ela preferiu, por opção própria, fazer a total, né? Nós já discutimos isso também. O resultado foi um carcinoma papilífero 0,8 centímetros, variante clássica, sem extensão extratireoidiana. Ela era considerada um baixo risco, mas ela foi indicada uma radioterapia com 50 ml. Todo mundo indicaria essa radioterapia? Talvez não, pelo baixo risco dela? Qual a opinião de vocês? Eu não indicaria. Também não. Não. Então Tem ela ganhou indicação uma clássica, né, de baixo risco. Todo mundo baixo acha risco. que o iodo não tem tanta morbidade, mas a gente tem visto, né? Mas Vários quando pacientes tem, com xerostomia, sala aderente de repetição, etc. A gente vê que é um paciente que tem uma tiroglobulina estimulada aqui, 0,6, né? E então, assim, imagine quanto que estava a tiroglobulina basal dela, provavelmente indetectável mesmo. Tem vários estudos, inclusive estudos brasileiros, do Pedro, mostrando que né, uma tiroglobulina basal abaixo de 0,25 ou uma tiroglobulina estimulada acima de 1, abaixo de 1, num paciente de baixo risco, praticamente mostra que fazer a ablação, né, não tem muita utilidade em termos de ajudar na recorrência. Bom, eu diria que realmente nessa paciente não teve muita utilidade mesmo. Ela continuou sendo seguida com ultrassom e tiroglobulina, e 6 meses após a cirurgia, com uma tiroglobulina sérica baixa de 0,05 nanogramas por ml, ela se apresentou com essa imagem no ultrassom. Aqui é o nível 6 do lado esquerdo. Vamos lá, nossa ultrassonografista oficial, doutora Rosalinda, quer comentar essa imagem aqui? Então, é um linfonodo suspeito, né? Você vê que tem uma área líquida. Então, todo linfonodo que tem área líquida, 99,9% é um linfonodo metastático. E aí você teria que fazer a punção, como foi feita aqui, que a gente está vendo a agulha, e dosar tiroglobulina no lavado da agulha, né? É isso mesmo. Alguém não funcionaria esse nódulo? Porque tem gente que observa linfonodos, né? O que vocês me qual foi o dizem tamanho disso? desse linfonodo? Eu não vi aqui. Eu acho que ele é pequeno, ele é menos... Puxa, não tem o tamanho. O volume dele era 2,5 centímetros cúbicos. Mas eu não tenho a medida maior dele aqui. Então não é pequeno, não. No compartimento central, né? 7 milímetros, né? A menor distância. Um linfonodo suspeito, né? Aumentado, a gente vê que é uma imagem grande, nível 6, esquerdo, do mesmo lado da lesão do paciente. Tem essa aparência parcialmente cística, tem os contornos mal definidos ali, é hipoecoico, então é o típico linfonodo suspeito. Ele está muito próximo da carótida aqui também. Bom, eu acho que a primeira coisa, isso aí mostra para a gente que o radiodo não foi efetivo nessa paciente mesmo, né? Ele não evitou o aparecimento dessa metástase. E Gino, rapidinho, só uma coisa meio óbvia, pode parecer estranho para a maioria de vocês aqui da mesa, mas talvez alguém da audiência possa ter já passado por isso. Eu sempre falo para os meus residentes, né, sempre olhar a imagem.
nunca confiar no algarismo romano. Eu vejo direto a confusão nível 6 com nível 4, né? Ao lado do pauzinho ali. Para mim, era até uma sugestão, mudasse Aqui isso está para errado, numeral ó. arábico, né? Acabei de riscar um que está errado, porque na verdade era nível Exato. 6. Nunca recomendamos que nossos residentes operem um paciente sem olhar a imagem, só pelo laudo, né? Eu diria mais uma coisa. Às vezes a gente erra na digitação, às vezes a gente esquece de apagar o que escreveu na imagem anterior e acaba ficando uma Exato. indicação errada mesmo, né? Eu Sem vejo dúvida. Olhar a muita imagem é frequência importante. esse erro aí, viu? Tinha que mudar para o numeral normal, arábico, e não romano. Bom, então foi feita a punção, saiu um líquido de aspecto coloide, né, achocolatado. A punção veio compatível com metástase carcinoma papilífero e o lavado da tireoglobulina foi de 500. E 2 semanas depois, o cisto se refez. Então, aquela parte cística se refez. Então, confirmou o diagnóstico de metástase, né? Agora eu quero a opinião de vocês. O que fazemos nessa paciente? Cirurgia, faz esvaziamento completo, só retira o nódulo, faz alcoolização, radiofrequência ou observa? Vamos lá. Essa paciente não tem tratamento ainda do compartimento, né? Então, eu faria a rebordagem dela, faria na verdade um ultrassom. Bom, deve ter, você já fez ali um cervical lateral, para ter certeza que não tem nada também lateral no pescoço, mas rebordaria o pescoço dela. Doutora Rosalinda, a senhora que gosta muito de alcoolização, você acha que esse caso poderia indicar alcoolização? Sendo metástase única? Não? Eu preferia encaminhar para cirurgia. É porque geralmente não é única, né? Às vezes você só enxerga um. Mas na hora que você faz o esvaziamento tem mais. E é um linfonodo 2,5 centímetros cúbicos, é grandinho, né? Não é um linfonodo muito pequeno. E como ela nunca fez esvaziamento, se ela tivesse já feito esvaziamento, já tinha cirurgia prévia e é só um, eu acho que aí sim faria uma alcoolização. Mas como ela não fez, eu acho que faria os esvaziamentos do compartimento central. Eu indicaria, né? E Gino, e isso aconteceu 6 meses depois, né? Então não é nem 6 meses uma depois. recidiva, é praticamente uma doença persistente, né? Porque se Acho o que não. linfonodo... Não sei. Eu não sei porque o radiodo não mostrou essa doença, né? Ela fez o Foi radiodo, culpa do fez a radiodo. PCI. Hã? Na ultrassonografia pré-operatória também A não culpa aparecia foi do nada. radiodo. Isso não é raro, isso prova que o radiodo não serve para doença linfonodal e provavelmente a supressão, o estímulo com TSH fez ele dar uma crescidinha, provavelmente. Que apareceu muito rápido, né? Para uma lesão que não aparecia na ultrassonografia pré-operatória. Com 6 meses depois, já está com 2,5 centímetros. Foi realmente um crescimento muito rápido. Eu também indicaria cirurgia, apesar, né, da gente saber que existe sim a possibilidade de outras possibilidades, né, de alcoolização, até mesmo de vigilância ativa caso tenha alguma contraindicação, né, à cirurgia, não especificamente nesse caso, mas é interessante saber dessas outras possibilidades, até radiofrequência também, né, na experiência que eu tive na Coreia do Sul. Basicamente, eu vi muita radiofrequência sendo utilizada para recorrência. Então, é interessante a gente também ter essas opções menos invasivas, né? Agora, com relação à radiofrequência, se a gente fosse indicar um tratamento não cirúrgico, a radiofrequência seria melhor ou a alcoolização? Pensando que é um nódulo cístico, né? Que a parte cística dele é predominante, né? Ou os dois, talvez? O que você sugeriria? Eu acho que, por ele ser amplamente cístico, a alcoolização seria bem interessante.
Acho que os dois são igualmente eficazes. Eu acho que a alcoolização, nesse caso, que ele é cístico, seria suficiente. Então, faria o menor tratamento possível. Apesar que a alcoolização no compartimento central é mais fácil. A alcoolização é mais difícil de você controlar a área que você está fazendo. Então, às vezes, você pode ter queixas mais de dor, por exemplo, do que a radiofrequência por causa disso, né? A área que você está realmente fazendo a ablação, você tem muito controle. A área que você faz a ablação é 1, 2 milímetros além da agulha. Então, com uma agulha de 0,5, por exemplo, às vezes tem uma de 0,3, você consegue fazer ablações bem pequenas, né? Se tornam mais seguras. Mas acho que o álcool seria suficiente. Hein? Pensando nas complicações da cirurgia, o esvaziamento seria central unilateral ou bilateral? Doutor Vartanian, o que você me diz sobre isso? O que a gente tem feito nesses casos é reabordar e esvaziar nível 6 ipsilateral e comprometido. Não fazer profilático. Para reduzir a morbidade da cirurgia. Essas opções que a gente tem não cirúrgicas, a gente vê mais em casos de exceção, geralmente recidiva após esvaziamento, né? Mas como primeira opção, a gente ainda carece de estudos que tenham a mesma efetividade, né? A evidência é mais forte. Então, a nossa primeira opção sempre tem sido abordar cirurgicamente e deixar para essas opções como ablação, vocês comentaram, alcoolização, para casos de eventuais recidivas pós-esvaziamento. Léo, em época de pandemia, você acha que a alcoolização poderia ser uma opção melhor que a cirurgia? Acho que mesmo essa cirurgia não tem urgência, né? Então, eu acho que... Melhor esperar a pandemia. Sim, eu acho que a indicação da cirurgia, se ela tiver indicação, mesmo em épocas de pandemia, temos hospitais também que estão tentando se especializar em diminuir o Covid, também aqui no Rio. Então, assim... Lembrando que ela continua sendo um paciente de baixo risco, né? Um tumor de baixo risco de mortalidade, uma paciente com tiroglobulina que ela se tornou indeterminada ali quando apareceu uma tiroglobulina basal de 0,5 e aí veio essa imagem, né, mostrando que ela tem uma resposta estrutural incompleta. Então, né, diante do cenário que a gente está vivendo, daria sim para fazer uma vigilância dessa lesão por algum tempo, mantendo o TSH suprimido, né, mantendo o TSH abaixo de 0,1, eu acho que não tem problema algum. O Dr. Emerson Fávoro faz uma pergunta aqui, ó. Alguém de vocês faria uma ressonância para estadiar melhor essa paciente no nível 6 e o 7? Ou, acrescento a pergunta dele, alguém faria tomografia ou apenas o ultrassom é suficiente para indicar a cirurgia? O Evandro também está perguntando aqui sobre tomografia para estadiar o pescoço no planejamento cirúrgico. Eu sempre... Quando eu tenho evidência de linfonodo positivo, eu sempre faço imagem axial. De preferência tomografia, né, que é mais rápido e barato, mas às vezes se o paciente tiver uma coisa, ressonância não tem problema. Do manúbrio, né, do intestino superior até a base do crânio. Na verdade, não para o diagnóstico, mas para às vezes você pegar de surpresa, às vezes um linfonodo suspeito, às vezes numa área que o ultrassom não pegou, uma área que você não esteja pensando. Eu acho que para a programação cirúrgica ajuda bem. Ainda mais, por exemplo, numa evidência, por exemplo, de uma situação que você não tenha ultrassom transoperatório para você ter certeza de onde está aquele linfonodo. Por exemplo, situações como essa, que você tem um linfonodo positivo, eu faço ultrassom na sala de cirurgia, marco aonde está o linfonodo para ter certeza que eu vou tirar aquele linfonodo doente, né? Porque essas coisas acontecem. Às vezes você... um pescoço gordinho, já mexido, você vai procurar o linfonodo, você tem a dificuldade. Então, se você ou faz o exame na hora, ou você faz, mas eu faço sempre a imagem axial, para eu ter certinho ou não me surpreender. E tem também a opção de fazer cirurgia radioguiada, né, para você marcar qual o linfonodo que está alterado, né? Mas alguém usaria essa opção? Recidiva, né? Assim, não para esse esvaziamento que você vai esvaziar
aquele compartimento, né? Ou esvaziamento. Bertanian, você pediria tomo ou ressonância ou só ultrassom é suficiente? O som, Vartanian, o som está desligado. A gente tem disponível um ultrassom de qualidade, a gente, com esse achado, já bastaria. Mas a nossa tendência hoje, quando a gente pega muitos pacientes de fora, é fazer tomografia. Tem feito igual o Léo, a gente às vezes tem uns achados inesperados aí. A gente sabe que o ultrassom é um operador dependente, né? Então, se você não tem uma confiança, acho que a tomografia é a melhor exame para ser feito. Tá, só um comentário em relação à tomografia, né? Muitas vezes, quando eu solicito tomografia para avaliação cervical, tem uma resistência muito grande do cirurgião ou de alguém que questiona, né, a questão da contaminação com iodo. Então, cada vez mais a gente tem evidências, tem uma publicação da Escola Paulista de Medicina que mostra que com 3 semanas a gente praticamente já tem um clearance importante, né, completo desse iodo, dessa contaminação. Então, não é mais aquele conceito que a gente achava Para 6 meses, antigamente, né? de esperar 3 meses, 6 meses, né? Hoje a gente já tem estudos mostrando que a iodúria ela, né, volta ao normal com 3 semanas. É claro que sempre fica alguma questão, né? Porque a iodúria é um método da gente avaliar a quantidade de iodo excretado na urina e ele reflete a ingestão, né, ou contaminação com iodo recente, mas a gente também não sabe o que está acontecendo isso no nível celular, né, dentro da célula. Será que a gente tem algum efeito stunning dessa superdose de iodo que a gente usa para fazer uma tomografia com contraste? Isso não fica fácil de responder, não é fácil de responder. Mas se a gente se baseia por iodúria, é tranquilo, é bem tranquilo esperar algumas semanas, se for o caso de repetir uma dose de iodo. Bom, a Elaine pergunta aqui se nesse caso o mapeamento linfonodo sentinela poderia ter evitado essa evolução. A resposta poderia sim, né? Porque se a gente poderia ter detectado esse linfonodo, na época, porque o ultrassom era normal, não devia ser esse tamanho, essa lesão cística assim, e é possível que ele mesmo fosse o sentinela e poderia realmente ter evitado. Talvez tivesse sido uma boa indicação, né? Temos mais perguntas aqui. O Alvin fala que ele tem marcado esses linfonodos com tecnésio, né, que é a cirurgia radioguiada. Eu acho assim, o Léo falou sobre se fosse uma recidiva, seria mais útil realmente a cirurgia radioguiada, mas eu acho que mesmo quando você vai fazer o esvaziamento, é interessante, de alguma forma, você saber onde está esse linfonodo, seja pelo radiofármaco, seja pelo próprio ultrassom na sala de cirurgia, para não correr o risco de esvaziar e sobrar justo o linfonodo que é metastático, né? Que é uma possibilidade às vezes, né? Se você fazer a medida em vivo, ex vivo com raio traçador, fica bem confortável, né? Você tem certeza que você tirou a doença, né? Mas aí começa a entrar aquelas coisas, né, de dificuldade, logística, de fazer, custo, né? Mas com certeza fica bem tranquila a cirurgia. O Fábio Ubricht, ele fala aqui que se a ressonância não seria melhor então, acho que comparado com a tomografia por não usar o iodo, né? Mas acho que o Elton comentou isso bem e não vejo muita diferença então, né? Uhum. Alguém quer comentar isso? Acho que as duas são equivalentes. Eu acho que a favor da tomo é a facilidade, custo, rapidez, né? Já que caiu por terra um pouco aquela questão do efeito Stunning e prejudicar eventualmente a dose ablativa na sequência.
Alô? Oi. Bom, bons casos, Gino. Perdi a tela aqui. Estão Desculpa. me ouvindo ou não? Não, estou te Sim. ouvindo. Estamos sim. Estamos ouvindo, sim. Você só, Bom, você, Ouvindo gente, e estamos te vendo também. você parou de compartilhar só. Compartilha então de acho que novo foi aí. isso. Não, travou aqui, tudo de novo. Mas tudo bem, gente. Esse era o último caso mesmo. Nós estamos já passamos um pouquinho do horário, acho, né? Estamos quase a 2 horas aqui. Nem percebi o tempo passar, porque a discussão foi muito boa. Foi Eu boa. queria agradecer a todos vocês e abrir para cada um fazer o comentário final aí para a gente encerrar, então, essa sessão. Vamos começar, então, pelo Elton. Muito obrigado, Gino, pela iniciativa, pelo convite, principalmente, né, durante a pandemia, que a cabeça da gente fica tão pirada, tão consumida, tão preocupada. E, poxa, ter essas 2 horas aqui para ver vocês, reencontrar colegas tão queridos aqui na tela, aqui no chat, foi fantástico. Assim, eu te agradeço de coração pelo convite e estarei junto sempre. Né? Quero mandar um grande abraço para todo mundo e agradecer por essa iniciativa, principalmente por a gente estar no mês da tireoide, né? Então, muito legal a gente lembrar dela e discutir. Muito bom, eu que agradeço. Bartanian, quer fazer algum último comentário? Agradecer também, Gino, o convite. É sempre um prazer estar participando desses eventos. Eu acho que a gente revê amigos, recicla conhecimentos, só enriquecemos com isso. Eu acho bacana também discutir casos do dia a dia. Eu acho que é legal. Né? Geralmente é muito comum os peguinhas, né? Nessas coisas de discussão de casos, né? Vem com a exceção, vem com aquele caso esdrúxulo, né? E acho que os casos do dia a dia enriquecem bastante também, né? Eu acho que está de parabéns aí. Obrigadão, um abraço. Eu também agradeço. Obrigado. Quero agradecer o convite. Foi muito bom participar dessa discussão. Realmente são casos do dia a dia. Eu acho que as dúvidas que aparecem são dúvidas de todos, né? E a gente aqui discute. Você vê que não tem uma conduta padrão que todo mundo vai seguir a mesma. E parabéns, porque foi um sucesso. Eu vi que tinha mais de 200 pessoas, né, participando. Então, eu agradeço também a audiência, né, dos colegas que puderam participar e assistir esse chat aqui. Muito bom. Foi ótimo também. Obrigado, Edino, pelo convite. É muito bom conversar com vocês, ainda mais sobre tireoide. Já não aguentava mais falar de Covid. Então, é ótimo poder... Bom, mas falamos um pouco de Covid aqui também, hein? Não, pelo amor de Deus, não quero saber de pandemia. Esperando só tireoide, não aguento mais. Mas foi muito bom e assim é interessante ver como todos pensam e como todos, às vezes, têm pontos que divergem. E, realmente, né, às vezes a gente trabalha no limite do conhecimento. Então, interpretações e essas dúvidas, acho que são inevitáveis, né? Assim, o bom senso e o trato com... Não é exatamente bom senso, né? É você na frente do paciente, então é muito difícil às vezes da gente reproduzir o que a gente fala, né? Assim, essas coisas. Mas é um prazer estar com vocês, eu adoro a discussão e foi muito bom. Os casos foram excelentes, gente. Muito bom. Muito bom, obrigado a presença de todos vocês. Tem mais uns comentários aqui, mas acho que parabéns, obrigado. Obrigado a todo mundo que participou. Nós chegamos a ter mais de 200 participantes. Fico muito feliz com essa audiência. 240. Oh, que maravilha. Que maravilha. Então, muito obrigado a todos. Espero contar com vocês nas nossas próximas discussões aqui. Sempre é bom a gente falar sobre tireoide, né? Quem sabe com vinho na próxima, né, gente? Com certeza. Perfeito. Obrigadão, um abraço a todos. Até mais, obrigado.